comecei a partilhar aqui com vocês a minha vida mais saudável, o meu processo de emagrecimento, muitas de vocês têm mostrado interesse sobre o assunto, pedem-me inclusivamente para eu partilhar dicas, receitinhas, falar mais sobre. Por isso, hoje trago-vos então um vídeo sobre esse assunto, inclusivamente é uma sugestão de algumas seguidoras, que é a Ina Félix e a Mónica Silva. Um grande beijinho para as duas, muito obrigada pela sugestão. No vídeo de hoje, como vocês já puderam ver pelo título, venho partilhar com vocês como é que eu faço para calcular as calorias que eu devo ingerir durante o dia para conseguir emagrecer e também como é que eu divido as minhas refeições ao longo do dia para conseguir alcançar essas calorias. Por isso, se vocês têm interesse no assunto e também ficaram curiosos para saber como é que eu faço, fiquem neste vídeo que eu vou contar-vos tudo. Olá Beautifuls e sejam bem-vindas ao meu canal. Hoje vamos falar mais uma vez de um tema que eu amo, que é alimentação saudável e emagrecimento. Tem sido um tema que eu acho que vocês já notaram que eu tenho vindo a gostar de abordar, de falar mais, de saber mais sobre também. Inclusivamente antes de começarmos o vídeo, se vocês ouvirem muito vento, é porque tem estado uns dias aqui muito vento, então não há como gravar de outra forma. Voltando, tem sido um tema que eu tenho vindo a gostar muito de falar, de partilhar com vocês e é normal que haja dúvidas, questões e as pessoas tenham alguma curiosidade em saber como é que eu faço este processo. Antes eu fazia o jejum intermitente, era o método que eu mais me adaptei, era o jejum intermitente, só que com o jejum intermitente eu não estava a conseguir comer o suficiente para o meu corpo, então sentia dores de cabeça, tonturas, estava realmente a sentir que o meu corpo não estava a ter os nutrientes necessários durante o dia para eu conseguir viver até. Por isso eu decidi mudar o método, comecei a fazer uma reeducação alimentar e a contar as calorias que eu ingiro, porque assim, para nós conseguirmos emagrecer, nós temos que consumir menos calorias do que as que gastamos, é o déficit calórico que muitas vezes nós ouvimos falar. Só que às vezes fica um bocado difícil saber como é que nós vamos calcular isso, não é? Pois, eu vou contar-vos tudo, vou dizer-vos como é que eu faço, inclusivamente um site onde eu faço, por isso vamos lá começar. Antes, rapidinho, só pedir para vocês se inscreverem aqui mais no canal se ainda não são inscritos, inscrevam-se, vai haver muitos assuntos sobre alimentação saudável, emagrecimento e tudo mais. Se vocês gostam, inscrevam-se e vai haver também maquiagem, blogs, muita coisa. Deixem também eu gostei se vocês apoiam este tipo de vídeos aqui no canal, se gostam de saber mais sobre o meu processo de ser mais saudável, emagrecimento e tudo mais, digam-me também aqui mais que eu vou gostar muito de saberem. Sempre que eu abordo este tema existem várias questões da vossa parte, todos os dias eu recebo questões sobre o tema emagrecer, perder peso, reeducação alimentar e tudo mais, e uma delas é se eu sou seguida por uma nutricionista. Numa fase da minha vida eu já pesei 100 kg e consegui chegar aos 75, tudo com a ajuda de uma nutricionista que eu na altura era seguida por ela, e ela fez um plano todo adaptado às minhas quantidades, àquilo que eu mais gostava de comer, aquilo que eu precisava, e quando eu fui seguida pela nutricionista, obviamente que eu deixei tudo nas mãos dela, eu simplesmente segui o plano, mas nunca me preocupei em saber como é que eu ia emagrecer comendo aquela quantidade de comida, porque eu estava a comer imenso. Inclusivamente muitas pessoas nessa altura me perguntavam: e tu deves andar a passar fome? E não, era ao contrário, eu até comia mais do que antes. E mesmo assim eu consegui emagrecer bastante até chegar aos 75 kg. E eu nunca me preocupei muito em saber mais sobre. Hoje em dia eu decidi fazer um processo de ser mais saudável, o emagrecimento é consequência de, mas eu queria ser uma pessoa mais saudável e eu comecei a interessar-me muito pelo tema, tanto mais que se eu hoje fizesse uma universidade seria nutrição, porque é um tema que eu me interesso bastante e gosto muito de saber mais. E então eu ficava sempre assim, mas para emagrecer como é que nós temos que fazer? Foi aí que eu cheguei então à conclusão de que para nós emagrecermos, para nós conseguirmos perder alguns quilinhos, temos que estar em déficit calórico, que é nós consumirmos menos calorias do que aquelas que o nosso corpo gasta para se manterem. E isso interessou-me bastante, que assim, mas como é que isso funciona? Existe uma forma, um cálculo, inclusivamente eu vou recomendar-vos aqui um livro que vocês conseguem encontrar lá tudo explicadinho, se vocês quiserem comprar um livro mais sobre este tema, que é este livro aqui da Diana Diniz, que é o Emagreça Sem Dietas. É um livro que eu recomendo muito se vocês querem saber mais sobre o tema. Foi um livro que me ajudou muito a perceber mais sobre ser saudável, emagrecimento, como comer de uma forma melhor. E ela aqui numa parte do livro fala da taxa de metabolismo basal, que é essa taxa que nós temos que, esse cálculo que nós temos que fazer então para sabermos quantas calorias o nosso corpo precisa diariamente para se manter. Se nós consumirmos menos do que essas calorias já vamos conseguir emagrecer. Mas se vocês não querem estar com o trabalho de fazer o cálculo à mão, eu vou deixar-vos a recomendação de um site que vocês podem fazer todo o cálculo lá. É o site que eu estou a utilizar no momento para sempre ir recalculando as minhas calorias, porque a partir do momento que eu começo a emagrecer tenho que estar sempre a recalcular, não é? Porque vou perder
perdendo o peso, as calorias vão sendo menores, não é verdade? Inclusivamente eu gravei um pequeno vídeo a mostrar-vos como é que é o passo a passo. É o site tdeecalculator.net, mas eu vou deixar a passar o vídeo. Vocês lá conseguem calcular, é só colocarem, por exemplo, se vocês são mulheres ou homens, não é? Colocar a idade, o peso que vocês estão no momento, quanto vocês medem, e depois tem lá uma parte para vocês colocarem o nível de atividade física que vocês fazem, e isso vai influenciar muito no resultado que vai dar. Eu coloco sempre sedentária, sempre, porque assim, apesar de eu fazer exercício todos os dias, não é a mesma coisa que um atleta, não é? Vamos confessar que não é. Quem dera que fosse, mas não é. Então eu gosto sempre de colocar o inferior. No caso, em vez de colocar exercício leve, coloco o sedentário, porque pronto, também para ter uma noção. E depois é só calcular. Lá em baixo ainda tem a percentagem de gordura do corpo, acho que é isso, mas eu não coloco, é opcional. Vocês calculam e ele vai dar logo o resultado das calorias que o corpo precisa para se manter. Esse é o número de calorias que o corpo precisa apenas para se manter. Mas depois, se vocês rolarem mais a página para baixo, vão conseguir chegar a uma parte que diz cutting. Se clicarem lá, vai aparecer as calorias que vocês precisam de ingerir para emagrecer. Se vocês precisam de comer 1700, vai dar 1200? Pronto, vai dar sempre menos 500. Depois também tem do outro lado uma aba que é se vocês quiserem engordar, ou seja, ingerir mais 500, acho que é 500 calorias, acho que é isso, pronto. Basicamente lá aparece então a quantidade de calorias que vocês precisam para emagrecer, que é o cutting. Foi assim que eu fiz para conseguir chegar então ao número de calorias que eu preciso ingerir. Como vocês viram no vídeo, apareceu 1414. Essas são as calorias que eu preciso ingerir para perder peso. É assim, como eu não confio muito a 100% nestes sites, o que é que eu faço? Eu meto sempre um pouquinho menos, até porque muitas vezes nós podemos consumir uma caloria ou outra sem nós estarmos a perceber isso. Por exemplo, quando vocês fazem arroz, vocês colocam azeite, vocês não contabilizam esse azeite. Quando vocês fazem, por exemplo, carne, às vezes podem colocar um pouquinho de gordura. Vocês também não estão a contabilizar essa gordura. Entendem o que eu estou a tentar dizer? Eu coloco sempre um pouquinho a menos do que dá nos sites, também já para calcular, ou seja, para ter essa margem de alguma caloria extra que eu não contabilizo. E também eu não contabilizo legumes, nem salada, nem nada disso. Eu não contabilizo nada, mas eu já vos vou explicar mais sobre. Pronto, nós chegamos então ao número de calorias que nós precisamos. Vocês fizeram os cálculos aí em vossa casa, chegaram também ao número de calorias que vocês precisam de ingerir. O meu deu 1414, mas eu reduzo sempre um pouquinho, então vamos fazer 1400. Eu às vezes até faço 1350, pronto. Coloco assim sempre um pouquinho menos, que isso também não faz grande diferença. O que vocês não podem fazer é, por exemplo, no site deu 1500, vocês fazerem 1200, não é? Porque vão estar num déficit muito abaixo daquilo que seria o esperado. É uma diferença ainda grande. Eu já fiz isso no início, eu tinha que comer, acho que era 1600 e estava a comer 1200. O meu corpo, porque é assim, se vocês colocam um déficit muito abaixo daquilo que era suposto, vocês não vão perder só gordura, vão perder também massa magra. Porque é assim, nós estamos aqui a treinar, a tentar fazer exercício todos os dias para ganhar alguma coisinha, e se nós vamos fazer um déficit muito abaixo, estamos a pensar que estamos a fazer bem e no fim nós estamos a perder a pouca massa magra que nós estamos a ganhar. Não dá certo. Por isso eu aconselho que vocês façam mais ou menos como diz no site, ou então ponham um pouquinho menos como eu faço, mas nada de exageros. Pronto, agora então já temos as calorias que nós precisamos de ingerir. Eu vou colocar então 1400 para mim. E então como é que eu faço agora? Pronto, Letícia, já consegui saber quais as calorias que eu preciso de ingerir, e agora como é que eu faço para dividir isso ao longo do dia? Vamos começar então com o pequeno almoço. Vocês, se me acompanham aqui, já sabem qual é o meu pequeno almoço de sempre, eu partilho imensas vezes, que é então o meu pãozinho com ovo. Eu coloco 2 fatias de pão de forma integral do Lidl. Se vocês for muito para vocês 2 fatias, vocês partem uma a meio, também dá certo. Com 2 ovos batidos, eu não coloco sal, não coloco tempero nenhum. Se vocês quiserem, podem colocar. Se não quiserem colocar o sal, podem colocar, por exemplo, salsa picada, que fica muito bom. Era uma coisa que eu fazia até bem pouco tempo, mas hoje em dia já como sem nada. Então eu bato os 2 ovos, eu já ensinei aqui no canal como é que eu faço essa receita, mas eu bato os 2 ovos, coloco na frigideira com um pouquinho de gordura, só mesmo pincelo para não agarrar, que a minha frigideira já perdeu antiaderente. Coloco então as 2 fatias de pão, viro, fecho, e é assim que está feita a sandes, bem rápido. Depois coloco também 100 gramas de melão. Vocês podem colocar melão, podem colocar morango, melancia, mamão, podem colocar o que vocês quiserem. Essas frutas são menos calóricas, pelo menos é o que eu faço ao pequeno almoço, é consumir frutas com calorias mais baixas, assim é que é. E acompanho sempre com um chazinho sem açúcar. O chá nunca tem açúcar, nunca. Depois eu não consumo mais nada. Bebo muita água, eu bebo 2 litros e meio de água por dia, à vontade.
Por isso é importante vocês beberem muita água, porque às vezes nós achamos que estamos com fome e estamos com sede. Eu já expliquei isso aqui no canal. Por isso é importante que vocês bebam muita água, pelo menos 2 litros é importante que vocês bebam. Ou consumindo água durante a manhã, durante a tarde, mas pronto, chegamos ao almoço. Como é que eu faço? Eu almoço como comida normal, um prato de comida. Eu estou a falar isto porque ao jantar eu não consumo o dito prato de comida normal, mas já vos vou explicar. Ao almoço, o que é que eu faço? Coloco 50 gramas de arroz. Muitas pessoas acham que é pouco e eu é que decidi fazer assim. Eu prefiro consumir pouco carboidrato ao almoço porque eu fico muito cheia com os legumes e com a salada. Mas se vocês quiserem colocar 70, 80, até 100, lá está, tudo tem que ser calculado para vocês. Inclusivamente, não falei, mas há uma aplicação que vocês podem instalar no vosso telemóvel que ajuda muito, que é o Fat Secret. Já falei também muitas vezes aqui no canal, que vocês lá conseguem colocar tudo o que vocês consomem e ele no final do dia vai-vos dar as calorias que vocês consumiram. É muito mais fácil e é a aplicação que eu uso então para conseguir fazer esse cálculo, né, mais facilmente do que estava a fazer tudo à mão, que Nossa Senhora, nunca mais saímos dali. Mas cuidado, que se vocês colocarem o vosso peso, a altura e tudo mais, lá no aplicativo que eu estava a falar, ele vai dar um número de calorias, mas é um número de calorias acima. É melhor vocês fazerem pelo site, que é mais seguro. Mas como eu estava a dizer, então ao almoço eu ponho 50 gramas de arroz, ponho proteína, no caso, naquele dia que eu estava a mostrar então o cardápio, foi então franguinho, foi frango assado na brasa, sem gordura nenhuma, só o frango mesmo, temperos, não é? Temperos eu ponho à vontade, ponho sal, ponho salsa, ponho orégãos, enfim, ponho o que mais me apetece e o que eu gosto. Então foi então 120 gramas de frango, também muitas vezes uso frango desfiado, carne picada, enfim, vocês podem variar conforme queiram. E coloco então metade do prato de legumes. Nesse dia era cenoura, abóbora, brócolis e couve-flor. Acho que era isso. É importante vocês colocarem uma boa quantidade de legumes que é para dar saciedade. Eu coloco sempre mais de 100 gramas. Pode ser mais de 100 gramas, 150. Eu não contabilizo no aplicativo, só eu conto o arroz e a proteína. Não contabilizo os legumes porque tem baixas calorias, não é? Passamos então agora para o lanche. O lanche eu não vario muito, só vario mais nos bolinhos. No lanche eu consumi então um iogurte líquido, temos variados, não é? De morango e banana, frutos tropicais, enfim, é o que vocês quiserem. Eu aconselho-vos vocês consumirem o do Pingo Doce ou o do Intermarché, são os que eu vi mais baixos em calorias. Se isso para vocês é realmente uma questão. Depois coloquei então 60 gramas de morangos, picadinhos, que eu gosto muito, e coloquei então uma caldinha de whey de cookies and cream do Pingo Doce. Como é que eu fiz a caldinha? 15 gramas de whey, eu conto na balança, que é mais ou menos meio scoop do que vem no potezinho. Coloco então e misturo com água, não misturo com leite, porque o leite são calorias extra, vamos poupar nas calorias, não é verdade? Coloco então a água e vou mexendo, mexendo até ficar meio como se fosse um cremezinho. E coloco então por cima dos morangos, fica maravilhoso. E depois acompanho sempre um bolinho ou umas bolachinhas, no caso no dia foi um quequezinho de banana. Mas vario muito, pode ser um bolinho, pode ser uma fatia de bolo, pode ser bolachas, enfim, uma barrinha proteica, o que for. E depois chegamos ao jantar. O jantar para mim é sempre aquela refeição mais chatinha, porque é sempre quando me dá mais vontade de cometer os deslizes, não é verdade? Se eu deixar, só comia pizzas, hambúrgueres, francesinhas, pronto, essas coisas, não pode ser, não é verdade? Então um truque que eu consegui arranjar, para fugir disso, para controlar a minha mente, porque a mente influencia muito neste processo, é comer algo diferente ao jantar. Uma coisa que eu ando muito viciada é pão pizza, que foi uma receita que eu encontrei no Instagram de uma nutricionista e que eu amei, que basicamente é um pão daqueles baguetes integrais, eu parto a meio, já mostrei também aqui no canal, coloco numa sertã, num tabuleiro de ir ao forno. Coloco então molho de tomate, eu também conto tudo, conto o pão, peso o molho de tomate, peso tudo. Lá está, é importante para quem faz esta contagem das calorias, para algumas pessoas é capaz que não dê certo, que é um bocado chato ter que andar sempre a contar calorias, mas pronto, eu adaptei-me bem assim e é isso que eu estou a passar para vocês, mas existem 1500 formas de vocês fazerem um processo ser mais saudável. Mas como eu estava a dizer, então eu coloco o molho de tomate, eu passo assim no pão com uma colherzinha, depois coloco uma lata de atum natural, eu escorro muito bem o atum e depois coloco então por cima e depois o extra, faz toda a diferença, queijo, eu uso queijo ralado, light, no caso nesse dia eu não tinha o light, então coloquei do outro, mas eu ajustei ali as calorias, deu certo. E no dia de sobremesa comi, acho que foram 3 bolachinhas, eu vou deixar passar, mas foram 3 bolachinhas, umas bolachinhas que eu comprei no Continente, também partilhei com vocês aqui no canal, que só tinham 44 calorias cada bolacha, ou seja, eram baixas em calorias e são muito boas. E pronto, fechei o meu dia então com 1380, acho que foi isso, eu vou deixar passar.
mas nem chegou às 1400 calorias. Vocês viram que eu comi bastante coisa, bebi muita água, muito chá, vocês podem beber chá e água à vontade. E pronto, basicamente este então é o método que eu utilizo então para contar as calorias como é que eu divido essas calorias num dia. Este foi um exemplo de um cardápio, de uma emenda de 1400 calorias, nem chegou lá, mas mais ou menos, e vocês viram que é bastante comida, dá para vocês encaixarem muita coisa, inclusivamente dá para encaixar até pizza e hambúrgueres num dia ou outro específico, mas é assim, quando vocês forem fazer uma refeição livre, o meu conselho é vocês não estarem a contabilizar, também não cometendo excessos, não comendo 2 pizzas, mas com aquilo que vos apetece, porque assim, refeição livre é uma vez na semana, ou uma vez de 2 semanas, por isso comam aquilo que vos apetece, também não estejam, ai meu Deus, as calorias, que eu fazia isso no início e não dava certo. Não se esqueçam de deixar aqui em baixo os vossos comentários, se vocês ficaram com alguma dúvida, se querem também dar-me alguma dica. Eu gosto muito de partilhar com vocês este processo porque acabamos por partilhar dicas umas com as outras, por isso se vocês têm alguma dica ou alguma dúvida, comentem-me aqui em baixo que eu vou gostar muito de saber. Amo ler e responder aos vossos comentários, por isso comentem-me aqui. Espero muito que tenham gostado deste vídeo, não se esqueçam de seguir lá nas outras redes sociais, temos Instagram e TikTok, também estou a partilhar muito deste processo lá, por isso sigam por lá, subscrevam o canal se ainda não forem subscritos, deixem o gostei e espero muito que nos encontremos num próximo vídeo que será muito em breve, por isso um grande beijinho e até lá! We'll be right back.